Eu já li quase todos os livros atrás de mim. Meu acervo conta com mais de 200 livros, incluindo livros segurando esse celular, livros do meu lado, livros em cima e embaixo de mim. Eu leio desde 2022 e posso te dar a certeza que grande parte das dicas de como ler mais no YouTube, constância, hábitos, disciplina, começar do fácil, são apenas dicas normais para começar qualquer hábito, mas não dicas boas focadas na leitura. E por isso, nesse vídeo, eu vou te dar 5 dicas inovadoras e com exemplos práticos de como ler mais e melhor. Um aviso rápido antes de começar as dicas. Todas essas dicas elas só vão funcionar se você tiver disciplina o suficiente e se você ler todos os dias. Primeira dica: entre na vibe do livro. Quando eu estava lendo O Vermelho e o Negro em 2024, eu passei por uma experiência única. Porque até então eu apenas li os livros como se eles fossem pedaços de papéis que me dessem informações as quais eu guardasse no meu cérebro. Mas nesse livro eu senti o personagem. Eu imaginei como seria ser pobre ali na França no século XIX. Senti as surpresas, os sentimentos do personagem. E também senti um êxtase enquanto eu lia, imaginava e sentia, tudo ao mesmo tempo. Isso foi uma coisa inovadora para mim porque me trouxe uma verdade dura. Livros não são apenas fontes de conhecimento, eles são experiências. Experiência no sentido que você conhece mesmo, experiência de sentir coisas e ao mesmo tempo conhecer, ler tudo junto. Então essa é a primeira dica, entre na vibe do livro, não apenas leia, sinta ele, busque sentir enquanto você lê. Segunda dica, utilize livros mais leves para testar sua resistência física. Quem nunca, depois de muito tempo sem ler, não conseguiu ficar uma hora sequer lendo antes de ter uma dor de cabeça? Isso nos revela que a leitura não é apenas um ato intelectual, mas ela tem estrita relação com uma resistência física, comparada a um esporte físico. E para isso deve ser treinada no seu limite para expandir a sua capacidade. Em 2023, eu fiz mais uma experiência louca. Eu li 1984, de mais ou menos 400 páginas, em 2 dias. Claro, eu deixei muita coisa passar do livro, mas eu fiz isso apenas por um objetivo: expandir a minha capacidade de ler por horas e horas. E deu certo. Então pegue algum livro mais fácil, pegue um livro infantil, ou não precisa ser um livro infantil, mas um livro que você defina como um livro fácil de ler. E tente ler ele inteiro em um dia. Em 2 dias, se for muito grande. Não para você conseguir ler tudo aquilo, entender, porque nem sempre é sobre ler mais ou ler melhor, mas para você expandir a sua capacidade de ler por horas e horas. Terceira dica: não se importe com quantidade, e sim com qualidade. Muitos livros que vão dar dicas de como ler mais e melhor vão falar no começo dos seus vídeos. Não, faça isso porque você vai ler 200 páginas por dia, porque você vai ler 30 livros por mês. Mas, na verdade, o que importa realmente é a experiência que você teve com aquele livro, como aquele livro te ajudou na vida real, muito mais do que quantidade de páginas ou quantidade de livros lidos. Para isso, você tem que apenas se atentar a ter a experiência adequada e, principalmente, com a quantidade de horas que você lê por dia. Porque diferente de quantidade de páginas e quantidade de livros lidos por mês, a quantidade de horas que você lê por dia é realmente proporcional à possibilidade de ter uma boa experiência com o livro. Quanto mais horas você lê por dia, mais provável é de você ter uma boa experiência com aquele livro e daquele livro te ajudar em alguma coisa. Mas nunca se culpe por ter lido pouco, lido poucas páginas, ou fazer metas de páginas. Não, nessa hora eu vou ler 30 páginas. Não, nada disso. Se preocupe com a experiência que você teve com aquele livro e conseguir ter disciplina para ler cada vez mais horas. Quarta dica: delete os períodos vagos. A primeira coisa que você deve fazer quando acordar é ler. Porque quando você acorda, você está num período vago, que é um momento do nosso dia que o cérebro deixa passar despercebido, que a gente não faz nada, que não é importante. Geralmente, entre tarefas, como depois de almoçar, quando você acorda no ônibus, indo para o trabalho ou antes de dormir. Eu vou dar uma experiência para vocês. Quando eu estava na SpaceX, a escola que forma os oficiais do Exército Brasileiro, nós tínhamos cerca de 6 tempos de intervalo por dia, entre as aulas, intervalos de 10 minutos. Enquanto as outras pessoas pegavam os intervalos e aproveitavam para dormir, para comer, para tomar água, encher a garrafa, eu aproveitava para ler. Se juntasse todos esses tempos, dava cerca de 1 hora de leitura por dia.
Isso foi muito bom nesse período para eu conseguir manter o meu hábito de leitura. E eu só fiz isso porque eu consegui identificar que era um período vago e porque eu troquei ele por um período de leitura. É isso que você deve fazer. Quinta dica e a mais importante de todas: mude seu ambiente. Não, eu não estou falando de mudar seu ambiente para ser mais relaxante, para você conseguir ler com mais prazer. Não, ler é difícil, ler dói, principalmente no começo. E muita gente acha que ler tem a ver apenas com você. Sim, você que está lendo o livro, mas tem muito mais a ver com o ambiente, com as pessoas que você se encontra. Se as pessoas que você se encontra não são pessoas que leem, obviamente tem muito mais chance de você não ler ou ler muito menos do que se tivesse amigos que leem. Então mude seu ambiente. Eu, depois de muito tempo que comecei a ler, entrei em ambiente de pessoas que liam mais, pessoas que discutiam, pessoas que gostavam de coisas que pessoas que liam gostavam de ler livros do jeito que eu gostava, discutiam livros, e isso mudou muito mais a minha capacidade de ler livros. Então eu acabei ali lendo mais, lendo melhor, lendo livros melhores, livros bons realmente. Isso, assim, é uma coisa, com certeza, a mais importante dica daqui: mude seu ambiente, porque a maior parte das pessoas não vai te falar que ler tem a ver com outras pessoas. Elas vão falar que ler é culpa sua. Ler tem a ver com a sua disciplina, com você mudar seus hábitos. Mas se você tiver pessoas melhores do seu lado, você vai conseguir mudar muito melhor. Em conclusão, pessoal, tente sempre ler mais horas, leia com disciplina todo dia, foque na experiência que você tem e tente mudar seu ambiente. Leia também tentando aumentar a sua resistência física. Se você seguir todas essas 5 dicas, com certeza você vai ler mais e melhor. E lembre-se, leitura não é fácil, leitura não é gostoso no começo. Para você gostar, vai demorar muito. Então, em frente, sinta a dor e melhore. Se você tiver mais alguma dica, coloque nos comentários e também assista meus vídeos passados. Se você está estudando para vestibulares, não deixe de entrar no Ninho das Águias, link que eu vou deixar na descrição.